Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias uma vez mais. Queridos hermanos, una vez más, vamos a abrir la Biblia. Atos capítulo 10, versos 37 e 38. Hechos, capítulo 10, 37 y 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Leiamos os versos 32 a 38. Capítulo 1, 32 a 38. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Cuando llegó la noche, luego el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se halló y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda la Galilea, y echaba fuera los demonios. Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, te agradecemos por essa manhã de comunhão. te agradecemos por esta mañana de comunión. Entregamos tua palavra lida nas tuas próprias mãos. Entregamos la palabra que hemos leído en tus propias manos. Confessamos o quanto dependemos da iluminação do teu bendito Espírito Santo. Y confesamos que dependemos totalmente de la iluminación de tu Espíritu Santo. Assim, reivindicamos pela fé a unção necessária para esse tempo. Y así nos apropiamos por la fe de la unción necesaria para este momento. Supre-nos em tudo que carecemos. Súplenos de todo lo que carecemos. Dá-nos capacitação espiritual. Permítanos tener capacitación espiritual. Queremos ouvir aquilo que vem da tua própria mente e coração. Deseamos oír lo que viene de tu mente y de tu corazón. Queremos contemplar algo mais do servo dos servos. Deseamos contemplar más del siervo de los siervos. Ser misericordioso para conosco. Tenga misericordia de nosotros. Abre os nossos olhos. Abre nuestros ojos. Em nome do Senhor Jesus oramos. Oramos Amém. en el nombre de Jesús. Amén. Amados irmãos, no primeiro passo que demos ontem, Amados hermanos, ayer dimos el primer paso nós dissemos que aqueles versículos de Atos 10, y dijimos que los versículos de Hechos capítulo 10 eles são como um lema para o Evangelho de Marcos. son como un lema, un resumen del Evangelio de Marcos. Todo o conteúdo do Evangelho de Marcos Todo el contenido de Marcos está expresso naqueles versículos. está expresado en aquellos versículos. Particularmente Atos 10, 38. De manera especial en Hechos 10:38. Quando Pedro vai dizer, pregando na casa de Cornélio, Cuando Pedro dijo, cuando estaba en la casa de Cornelio, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré.
que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Pedro deseja aí enfatizar a humanidade do Senhor Jesus. Con esas palabras Pedro estaba enfatizando la humanidad del Señor Jesús. Veja que ele não disse aí Senhor Jesus e nem Jesus Cristo. Él no dijo Señor Jesús ni Jesucristo. Ele está enfatizando a humanidade de Jesus. Al usar el nombre Jesús enfatiza la humanidad de Jesús. Por del que Señor. Jesus de Nazaré precisou ser ungido? ¿Por qué Jesús de Nazaret necesitó de ser ungido? Porque ele viveu uma vida absolutamente humana. Porque él vivió una vida 100% humana. Então ele não poderia realizar as obras de Deus Él entonces no podría realizar las obras de Dios sem que ele fosse ungido pelo Espírito Santo. sin la unción del Espíritu Santo. Embora sendo Deus em carne, Aunque era Dios encarnado, porque viveu como homem, pero porque estaba viviendo como hombre, então carecia dessa unção do alto. necesitaba de la unción que venía de los Deus cielos. ungiu a Jesus de Nazaré, Dios ungió a Jesús de Nazaret. gerado pelo Espírito Santo Fue generado por el Espíritu Santo e ungido com o Espírito y Santo. también ungido con el Espíritu E o Santo. que ele fez no seu ministério terreno? ¿Y qué hizo el Señor durante su ministerio Aí terreno? está em Atos 10:38. Ahí lo vemos en Hechos 10:38. Fazendo o bem Hacía el bien e curando a todos os oprimidos do y diabo. curaba a los oprimidos del diablo. Esse é o conteúdo do Evangelho de Marcos. Ese es el contenido del Evangelio de Marcos. Por todo o Evangelho nós vemos o Senhor curando enfermos e expelindo demônios. En todo el Evangelio vemos al Señor curando enfermos y echando fuera a los demonios. E por que isso? ¿Por qué? Essa era uma manifestação de que o reino dos céus estava entre eles. Porque era la manifestación de que el reino de los cielos estaba entre ellos. Então o passo que nós vamos dar nesta manhã, Y el segundo paso que queremos dar esta mañana, nós vamos ler 5 relatos leeremos 5 relatos em seguida. en la secuencia. São 5 relatos que contêm 5 perguntas Son 5 porciones que contienen 5 preguntas realizadas por publicanos, escribas e fariseus. hechas por los publicanos, por los escribas, por los fariseos. 5 perguntas. Son 5 preguntas Então nós teremos 5 respostas a las cuales encontramos 5 e respuestas nós iremos ver então 5 reações do Senhor Jesus. y veremos entonces 5 reacciones del Señor Jesús. Sendo que a última pergunta, Siendo que la última pregunta, ela foi feita pelo próprio Senhor Jesus. quien la hizo fue el propio Señor Jesús. Então nós temos 4 perguntas dos escribas, fariseus e publicanos Entonces encontramos 4 preguntas de los escribas, de los fariseos y los publicanos. e a quinta pergunta feita pelo próprio Jesus. Y la quinta pregunta hecha por Jesús. Então, qual foi a atitude dele nesse último relato? Y ahí veremos cuál fue su actitud en el último relato. E por que nós vamos fazer isso? ¿Por qué hacemos así? Nós queremos ver as reações do servo do servo. Deseamos ver cuáles fueron las reacciones del siervo de los siervos. Creio que está correto nós dizermos assim: Creo que está correcto decir as nossas ações frequentemente são programadas, que nuestras acciones normalmente son programadas, mas as nossas reações normalmente não são programadas. pero nuestras reacciones no son programadas. Então, quando nós olhamos as reações de Jesus, aqueles questionamentos que lhe foram feitos, Entonces, al observar las reacciones de Jesús a las preguntas que le hicieron, nós vamos ver quão puro e simples era o coração desse servo dos servos. veremos cuán puro y simple era el corazón del siervo de los siervos. Ele reagiu a toda aquela oposição. Él reaccionó a toda aquella oposición. Todos os 5 relatos contêm expressões de oposição ao Senhor Jesus. Estos 5 textos van a mostrar oposición al Señor. Como nós reagimos quando sofremos oposição? Y nos preguntamos cómo reaccionamos nosotros cuando enfrentamos oposición. Talvez sejam as nossas reações mais complicadas. Posiblemente sean nuestras reacciones más complicadas Quando sofremos oposição. cuando sufrimos oposición. Então tudo em nós se levanta. Todo dentro de nosotros
se levanta. Nós queremos explicar e justificar a nós mesmos. Deseamos explicar y justificar a nosotros mismos. Essa normalmente é a nossa primeira intenção. Esa es primeramente la intención primera. Queremos nos justificar. Deseamos Mas justificarnos. nós vamos ver que nosso Senhor Jesus não fez isso. Pero veremos que nuestro Señor Jesús no hizo así. Quando ele respondia à oposição, Al responder a la oposición, o seu desejo era duplo. su deseo tenía dos aspectos. Por um lado, aquelas oposições o indignavam. Por un lado, la oposición lo indignaba. Por outro lado, ele tinha um coração compadecido com relação aos seus opositores. Pero por otro lado, su corazón se compadece de sus opositores. Pense sobre isso. Piense sobre eso. Nós dificilmente temos essa dupla reação. Dificilmente nosotros tenemos esa reacción dupla juntos. Frequentemente, quando nós estamos indignados, Cuando nos indignamos o nos enojamos, nós não estamos compadecidos. nosotros no nos compadecemos. Quando nós estamos compadecidos, Y cuando nos compadecemos, nós não estamos indignados. nosotros no podemos nos indignar o enojar, Porque nós não temos um caráter equilibrado. porque nuestro carácter no es equilibrado. Na medida em que o caráter de Cristo é formado em nós, Pero a la medida en que el carácter de Cristo se ha formado en e nosotros, somente nessa medida y solamente en esa medida, é que podemos expressar o equilíbrio do servo dos servos. es que podremos expresar el equilibrio que había en el siervo de los siervos. Que maravilha, queridos irmãos. Qué maravilla, hermanos. A vida humana do nosso Senhor Jesus La vida humana del Señor Jesús era como uma flor de farinha. era como esa flor de harina. Você se lembra da oferta de manjares? ¿Se acuerda de la oferta de manjares? É uma figura da humanidade de Jesus. Es la figura de la humanidad de Jesús. A segunda oferta descrita no livro de Levítico. Es la segunda ofrenda explicada o descrita en Levítico. Aquela farinha era misturada com óleo, azeite, La harina era misturada con el aceite e um bolo era feito. y ahí se hacía un bolo. Claro que o azeite é uma figura do Espírito Santo, El aceite es, por su vez, una figura del Espíritu Santo. porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesús fue generado por el Espíritu Santo. Por outro lado, a flor de farinha fala da humanidade do nosso Senhor. Ahora, la flor de harina habla de la humanidad de Jesús. E qual era a característica dessa flor de ¿Y farinha? cuál era la característica de esa flor de harina? Todos os grãos eram do mesmo tamanho. Todos los granitos eran del mismo O tamaño. que isso significa para nós? ¿Qué significa? A vida humana do Senhor Jesus, Que la vida humana del Señor Jesús, em sua personalidade e em seu caráter, en su personalidad y carácter, todos os elementos ou as virtudes eram equilibradas. todos los elementos y las virtudes que él tenía estaban en equilibrio. Vamos explicar isso. Vamos a explicar eso Ele mejor. não era mais puro do que justo. Él no era más puro de lo que era justo. Ele era tão puro quanto justo. Él era tan puro como era justo. Ele não tinha mais verdade do que misericórdia. Él no tenía más verdad que misericordia. Ele tinha verdade e misericórdia no mesmo nível. Tenía verdad y misericordia en el mismo nivel. Você percebe a santidade dessa personalidade? Ahí usted percibe la santidad de esa personalidad. Como essa personalidade é única. Cómo esa personalidad es única. Ele é santo e justo. Él es santo y justo. Ele é cheio de graça e de verdade. Lleno de gracia y de verdad. Ele é luz e ele é amor. Él es luz y es amor. Em perfeito equilíbrio. Todo eso ocurre en perfecto equilibrio. Essa é a personalidade maravilhosa do Senhor Jesus. Esa es la maravillosa personalidad del Señor Jesús. Então nós vamos ver nesses 5 relatos Entonces, en estos 5 trechos, que nosso Senhor por um lado estava indignado veremos que el Señor por un lado se indignaba, e por outro lado estava também compadecido ou condoído. pero por otro lado también se entristecía, se condolecía. Então já vamos chegar a esses relatos. Llegaremos a esos relatos. Primeiro, ampliemos mais essa nossa introdução. Vamos a ampliar un poco más la introducción. Abra por favor sua Bíblia em Marcos capítulo 1 Abra en Marcos capítulo 1 e veja o que está acontecendo no verso 21. y vea el versículo 21. Marcos capítulo 1, verso 21 até o verso 28, nós não iremos ler.
Marcos 1, de 21 a 28, que no leeremos. Mas por favor, olhe para sua Bíblia. Pero mire su Biblia, por favor. Jesus está na sinagoga de Cafarnaum num sábado. El Señor se encuentra en la sinagoga de Capernaum en un sábado. E ele expele um espírito imundo de um homem. Y echa fuera el espíritu inmundo de un hombre. No verso 25 é dito que ele disse ao endemoniado. En el versículo 25 nos dice lo que él dijo al endemoniado. Na verdade, ele se dirigiu ao espírito demoníaco que estava no homem. De hecho, él habló con el espíritu de demonio que estaba en el hombre. Cala-te e sai desse homem. Cállate y sal de él. A palavra do original é ser amordaçado. La palabra en el original es que seas... Colocar uma mordaça. Es como colocarle una mordaza, lo que se pone a los perros para que no muerden, por ejemplo. Mordaza, perfecto. Assim ele disse ao demônio. Entonces así habló con el demonio. Nós teremos aqui relatos de 24 horas apenas. Aquí encontramos relatados cosas que ocurrieron dentro de un periodo de 24 horas. Apenas 24 horas. Solamente 24 horas. Veja o que esse servo dos servos fez. Mire todo lo que ha hecho ese siervo de siervos. Então vamos por ordem. Vamos por la secuencia. Primeiro, uma manhã. Primeramente, durante la mañana. Versos 21 a 28. Versículos de 21 a 28. Isso é uma manhã. Eso ocurrió en una mañana. Na sinagoga de Cafarnaum. En la sinagoga de Capernaum. O Senhor expele um demônio. El Señor echa fuera un demonio. Depois, veja o verso 29 a 31. Después del versículo 29 al 31. Aqui nós temos 29 a 34, na verdade. De hecho es de 29 a 34. Aqui nós temos uma tarde. Aquí tenemos una tarde. O Senhor está na casa de Pedro. El Señor estaba en la casa de Pedro. E vai à casa da sogra de Pedro. Y va hasta la casa de la suegra de Pedro. Na casa de Pedro. En la casa de Pedro. Ali estava então a sua sogra, na casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba en la casa de Pedro. E acometida de uma febre. Y tenía fiebre. Uma tarde. Entonces eso fue por la tarde. O Senhor sai da manhã na sinagoga. Por la mañana estuvo en la sinagoga. E à tarde está na casa de Pedro. Y a la tarde estaba en la casa de Pedro. E a sogra de Pedro enferma com a febre. La suegra de Pedro estaba enferma. E o Senhor curou a sogra de Pedro. Y el Señor curó la suegra de Pedro. E não apenas ela. No solamente ella. Nos versos 32 a 34. Pero en los versículos 32 a 34. Ele curou muitos doentes, como diz o verso 34. Sanó a muchos que estaban enfermos. De toda sorte de enfermidades. De diversas enfermedades. E também expeliu muitos demônios. Y echó fuera muchos demonios. Tudo isso em uma tarde. Todo eso ocurrió durante una tarde. Agora então a noite está entrando. Ahora empieza la noche. E nós vamos para a madrugada. Y entramos en la madrugada. Então estamos dentro de 24 horas apenas. O sea, estamos dentro del periodo de 24 horas. E o que acontece de madrugada? ¿Qué ocurre durante la madrugada? Aqui nós vamos ler esses versos maravilhosos. Aquí leeremos estos versículos maravillosos. Preste atenção. Preste atención. Verso 35. Versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, levantándose muy de mañana, saiu para um lugar deserto e ali orava. Salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Jesus, porém, lhes disse: Él les dijo: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de eu pregue também ali, para que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O Senhor enfrentou um demoniado pela manhã. El Señor enfrentó el endemoniado por la mañana. Curou a sogra de Pedro pela tarde. Curó a la suegra de Pedro por la tarde. E depois disso muitos outros doentes. Después también curó muchos otros enfermos. E também expeliu muitos demônios. Y echó afuera muchos otros demonios. E se levanta pela madrugada. Y de madrugada, de mañana muy temprano se levantó. O servo incansável. Es un siervo incansable. Se levanta alta madrugada. Él se despertó de mañana siendo aún muy oscuro, dice aquí. Agora veja aqui no texto algo muito instrutivo para nós. Aquí tenemos algo muy instructivo. Esse servo é tão discreto. Esse siervo es tan discreto. Por quê? ¿Por qué? Verso 36 diz: El versículo 36 dice:
procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Você viu esse versículo aí na sua Bíblia? ¿Notó el versículo ahí en su Biblia? Então o que está acontecendo? ¿O qué ocurrió? Onde Jesus está? ¿Dónde estaba Na Jesús? casa de Simão. En la casa de Simón. E você conhece Simão. Usted conoce a Simón. O Senhor acorda de madrugada, El Señor se despierta por la madrugada, sai do seu quarto, sale de su cuarto, sai da casa, sale de casa, fecha a porta cierra la e puerta ninguém o vê. y nadie lo vio. Tão discreto. Él fue tan quieto, tan O que discreto. acontece normalmente conosco? ¿Qué ocurre con nosotros normalmente? Quando nós acordamos pela manhã, Cuando nos despertamos por la mañana, toda a casa acorda conosco, toda la casa se despierta con porque nosotros. não somos discretos. Porque no somos quietos, discretos. Acendemos as luzes, Prendemos las luces, batemos as louças na cozinha, entonces hacemos ruido con los platos en la cocina, fazemos todo um barulho, hacemos mucho ruido porque nós acordamos. porque nosotros nos despertamos. Não importa que os outros estão dormindo, No nos importa si los demás duermen. mas assim não era o nosso Senhor Jesus. El Señor Jesús no era así. Tão discreto. Él era muy discreto. Ele despertou, Él se despertó, se levantou se levantó, e saiu, salió e ninguém percebeu. y nadie lo supo. Tão discreto, Tan discreto, tão maravilhoso. tan maravilloso. E ele foi para um lugar deserto. Y fue a un lugar O desierto. que ele foi fazer? ¿Qué hizo allí? Ali orava. Allí oraba. Então chegou mais tarde um pouco, Después, un poco más, Simão acorda. Simón se despierta. E certamente Simão acorda e acorda os Y outros. Simón se despierta y despierta a los demás. Porque é dito no verso 37, El versículo 37 dice, no verso 36, 36, que Simão procurava o Senhor e os que com ele y estavam. dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Então Simão acorda e acorda Y todos. entonces Simón se despertó y despertó a los demás. E vão procurar Jesus. Entonces fueron a buscar al Señor. E eles têm dificuldade de encontrar Y Jesus. tuvieron dificultad de encontrar al Porque ele Señor. está num lugar secreto. Porque estaba en un lugar secreto. Mas eles encontram o Senhor. Pero ellos lo encuentran. E quando encontram, o que eles dizem? Cuando lo encuentran le dicen, Amados irmãos, amados hermanos, é quase um tom de repreensão de Pedro para Jesus. es casi una reprensión de Pedro a Jesús. Como se ele dissesse assim: Es como le hubiera dicho, Mestre, o Mestre, que estás fazendo escondido? ¿qué haces escondiendo? Tem tantas necessidades aí. Hay tantas necesidades por ahí. Todos te buscam. Todos te buscan. E você está aí escondido nesse Y canto. tú estás ahí escondido. Todos te buscam. Todos te buscan. Verso 38. El versículo 38. Talvez se fôssemos nós, Tal vez si fuéramos nosotros no lugar do Senhor Jesus, en lugar del Señor, nós diríamos assim: nosotros tendríamos o hubiéramos respondido así. não me perturbe, No me moleste. eu estou orando. Estoy orando. Orar é mais importante do que trabalhar. Orar es más importante que trabajar. Me deixe em paz. Me deje en paz. Mas o que o Senhor Jesus faz? Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Pedro, de certa forma, o repreende. Note que Pedro como si lo hubiera reprendido. O que Jesus diz? ¿Y qué dice el Señor? Vamos ver o verso 38. Leamos el 38. Jesus, porém, lhes disse: Él les dijo, vamos a outros lugares, vamos a otros lugares, às povoações vizinhas. a otros lugares vecinos. Você está vendo essa palavra aí, povoações ou lugares, como está aí? Ve esta palabra lugares. Se você buscar na língua original, En la lengua original, em português está a palavra povoações. en portugués está poblados. São pequenos poblitos. Son pueblos pequeños. Os menores. Son los más pequeños. Podemos chamar de aldeias, os mais pequenos povoados. Son casi aldeas. Esse era o lugar onde o Senhor Jesus desejava ir. Era esos lugares que el Señor Jesucristo deseaba Mas ir. de novo, preste atenção. Pero preste atención. O que ele fez em Cafarnaum? ¿Qué hizo en Capernaum? Curou muitos doentes. Él curó muchos enfermos. Ele expulsou muitos Y demônios. también echó afuera muchos O demonios. que isso significa? ¿Qué significa eso? Que em Cafarnaum Que en Capernaum a popularidade de Jesus estava muito alta. la popularidad de Jesús estaba alta, o sea, se tornó popular. Ele se fez muito popular. Se hizo muy popular. Não é verdade? ¿No es verdad? Curou muitos doentes. Pues curó muchos enfermos. Expeliu muitos Y demônios. echó afuera muchos E demonios. foi orar. Y entonces fue a orar. Quando eles o buscaram, Y cuando lo buscaron, ele disse: vamos para as menores aldeias e povoados. dijo, vamos a las aldeas más pequeñas. Ou seja, O sea,
O nosso Senhor se escondeu da popularidade. El Señor se escondió de la popularidad. Será que nós também somos assim? ¿Será que somos nosotros así también? Ou nós gostamos da popularidade? ¿O nos gusta la popularidad? Que falem de nós, Que hablen de nosotros. que a nossa fama cresça, Que la fama crezca, que o nosso, nuestra fama que o crezca. nosso sucesso apareça. Que nuestro suceso aparezca. Quem somos nós? ¿Quién somos Tão nosotros? diferentes do nosso Senhor Somos Jesus. tan diferentes del Señor. Como carecemos que seu caráter seja formado em nós. ¿Cómo necesitamos que su carácter sea formado en nosotros? Então ele diz que irá para essas pequenas povoações. Entonces el Señor le dijo que iría a estas pequeñas E aldeas. assim termina o versículo. Y así termina el versículo. Pois para isso é que eu vim. Porque para esto he venido. Que frase mais doce. Qué frase dulce. Ele veio para os mais pequenos povoados. Él vino para aquellas aldeas más pequeñas. Ele não veio para Jerusalém. No vino para O que Jerusalén. ele encontraria em Jerusalém? ¿Qué encontraría él en Jerusalén? Sacerdócio adulterado, Un sacerdocio adúltero, degradado, degradado, cambistas, que hacía cambios. sacerdotes que não se preocupavam com a verdadeira adoração, Sacerdotes que no estaban preocupados con la verdadera adoración. uma prostituição espiritual. Una prostitución É espiritual. isso que havia em Jerusalém. Era eso que se encontraba en Jerusalén. Nosso Senhor iria a Jerusalém, El Señor iría hasta Jerusalén. mas o que o aguardava lá? Pero, ¿qué le esperaba allí? Toda essa degradação. Toda esa degradación. Ele descreve assim em Lucas 22, Y en Lucas 22 él la describe así. quando ele é preso no Getsemane. Cuando lo prendieron en el Getsemaní, E finalmente ele permite que aqueles guardas tomem posse dele. él permitió que los guardas se aposeran de él. E o que ele disse? ¿Qué dijo? Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Dijo, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. E onde ele estava? ¿Y dónde estaba? No Él Getsemane, estaba en el Getsemaní, em Jerusalém. en Jerusalén. Então, amados irmãos, Hermanos amados, que vida e que serviço exerceu esse servo do céu. qué vida y qué servicio tuvo ese siervo de siervos. Então vamos seguir com o relato. Vamos a seguir. Tudo isso aconteceu em 24 horas apenas. Todo eso ocurrió en 24 horas. Quando nosso Senhor Jesus é interrompido por Pedro naquele lugar de oração onde ele estava, Cuando el Señor fue interrumpido por Pedro en el lugar de oración, gostaria de chamar a atenção sua para mais ponto aqui. me gustaría llamar su atención para un punto más. Preste atenção. Preste atención. Nosso Senhor Jesus foi interrompido, El Señor fue interrumpido, não é? ¿no es cierto? Ele estava orando Estaba orando e chegaram aquelas y pessoas. llegaron las personas. Todos te buscam. Todos te buscan. Ele foi interrompido, Lo interrumpieron, mas não foi perturbado. pero él no fue perturbado. Você compreende a diferença? ¿Entiende la diferencia? A vida de oração e de comunhão com o Pai em Jesus La vida de oración y de comunión con el Padre en Jesús não podia ser perturbada. no podía ser perturbado. Ninguém o perturbou, Nadie lo perturbó, nem os endemoniados, ni siquiera los endemoniados, nem os seus discípulos, ni sus discípulos, nem a oposição. ni la oposición. Ele nunca foi perturbado na sua vida de união com Deus. Nunca lo perturbaron en su vida de unión y de comunión con el Padre. Então, enquanto ele orava, En cuanto oraba, ele foi interrompido, lo interrumpieron, mas não foi perturbado. pero no fue perturbado. Que também pensemos sobre isso. Pensemos nosotros también sobre eso. Quando nós estivermos orando no nosso quarto secreto, Cuando en nuestro cuarto secreto estemos orando, quem sabe nossa esposa pode bater na porta posiblemente la esposa tenga que tocar a la puerta e possivelmente tenhamos algo para fazer. y tal vez tengamos algo que hacer. Podemos ser interrompidos, Podemos ser interrumpidos, mas que não sejamos perturbados. pero que no seamos perturbados. Então, amados irmãos, Amados hermanos, a comunhão com Deus la comunión con Dios nos prepara para encontrar os homens. nos prepara para encontrar a los hombres. Sempre será assim. Y siempre será así. Quando nós encontramos os homens Cuando encontramos a los hombres com uma comunhão perturbada, con nuestra comunión perturbada, então nós fazemos muitos desastres. entonces hacemos desastres. Que o Senhor nos ensine a respeito disso. Que el Señor nos enseñe sobre eso. E que nossa comunhão nunca seja perturbada Y que nuestra comunión nunca sea perturbada por nada e por ninguém. por nada y por nadie. Então sigamos os relatos. Sigamos aquí los relatos. Primeiro nós vamos ler, apenas em espanhol para ganharmos tempo, Marcos 2, de 1 a 12. Vamos a empezar leyendo solamente en castellano
2, de 1 a 12. Esse é o primeiro relato. Es el primer trecho. Então vamos ouvir com atenção. Vamos a escuchar con atención. Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Relato maravilhoso. Es un relato maravilloso. Onde está a pergunta aqui? ¿Dónde está la pregunta que encontramos? Vamos ler de ahí? novo o verso Veamos una vez más el versículo 8. verso 7, perdão. Perdón, el versículo 7. Por que fala ele deste modo? ¿Por qué habla este así? E aqui está a pergunta. Aquí está la pregunta. Isto é blasfêmia. Y esto es una blasfemia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Essa foi a pergunta. Esa fue la pregunta. Diante da declaração de Jesus ao paralítico: Delante de la declaración que el Señor hizo al paralítico, perdoados estão os teus pecados. pues le dijo que estaban perdonados sus pecados. Os escribas que estavam ali Los escribas que allí estaban reagiram imediatamente, reaccionaron inmediatamente, como que dizendo assim: como diciendo: quem ele pensa que é? ¿quién piensa este que es? Só Deus pode perdoar pecados. Pues solo Dios puede perdonar pecados. Mas muito interessante, irmão. Pero es muy interesante, hermanos, Porque os judeus aguardavam o Messias que viria. porque los judíos aguardaban al Mesías que vendría. Mas eles nem sequer podiam imaginar que o Messias já estava diante Y ni deles. siquiera imaginaban que el Mesías ya estuviera con ellos. Então eles fizeram a pergunta errada. Entonces hicieron la pregunta errada. Qual é a pergunta que eles deveriam fazer? ¿Qué tendrían que haber preguntado? Será ele o Messias? ¿Será este el Mesías? Essa é a pergunta correta. Esa sería la pregunta Porque correcta. só Deus pode perdoar Porque pecados. solamente Dios puede perdonar pecados. E esse homem, Jesus de Nazaré, Y este hombre, Jesús de Nazaret, ele disse ao paralítico: él dijo al paralítico: perdoados são os teus pecados. perdonados te son tus Mas pecados. por que eles não fizeram a pergunta correta? Pero ¿por qué entonces no preguntaron correctamente? Será que ele é o Messias? ¿Será que él es el Mesías? Por que não fizeram essa pergunta? ¿Por qué no preguntaron así? Porque eles não esperavam um Messias assim, Porque no esperaban que el Mesías fuese así, manso e humilde de coração, manso y humilde de corazón, que fosse aos pequenos povoados a partir de Cafarnaum, na Galiléia. que fuese a las aldeas pequeñas a partir de Capernaum, Esperavam um grande libertador nacional e político. pues esperaban un gran libertador nacional y político, O Messias que iria destruir o Império Romano. el Mesías que destruiría el imperio romano, E não um Messias que viesse como um cordeiro pequenino. y no un Mesías que vendría como un cordero, un pequeño cordero. Então disseram a ele: isto é uma blasfêmia. Entonces dijeron a él: esto es una blasfemia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como Jesus vai reagir? ¿Cómo reaccionará el Então Señor? preste atenção. Observe con atención. Jesus é Deus. Jesús es Dios. Ele está ouvindo essa pergunta: Y él escuchó la pregunta: quem pode perdoar pecados? ¿quién puede perdonar pecados? Então, como essa pergunta soa para ele? ¿Cómo suena o cómo sonó esa pregunta para el Señor? Quem você pensa que é? ¿Quién usted piensa que es? Como o Senhor reagiu a essa pergunta?
¿Cómo el Señor reaccionó a esa pregunta? Quando as pessoas falam assim de nós, como nós reagimos? Cuando las personas hablan así de nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros? Quando alguém diz para você, Cuando alguien te dice, quem você pensa que é? ¿quién piensas que eres? Como você reage? ¿Cómo reaccionas tú? Seu coração se enche de indignação. Su corazón se llena de enojo, de indignación. Eu sou isso ou eu sou aquilo. Yo soy esto, yo soy aquello. Não é assim? ¿No es así? O que o Senhor fez? ¿Pero qué hizo el Señor? Vamos ver. Veamos. Verso 9. Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. E agora, verso 10. Ahora el versículo 10. Temos mais uma lição maravilhosa Aquí aqui. tenemos una otra lección maravillosa. O Senhor Jesus de Nazaré, não tinha uma falsa modéstia. El Señor Jesús de Nazaret, no tenía una falsa modestia. Então, olha o que ele está dizendo sobre ele mesmo. Miren lo que dice sobre sí propio. Com todo cuidado, Con todo com cuidado, toda a sua mansidão. con toda su mansidón. Verso 9, verso 10. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tem poder sobre a terra, ou tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Nós precisamos ver duas coisas. Aquí tenemos que ver dos cosas. O que significa esse título, Filho do Homem, que Jesus usou? ¿Qué significa ese nombre, Hijo del Hombre, que el Señor usó? Abra, por favor, a sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Abran Daniel capítulo 7. Todos os judeus sabiam o que significava essa expressão Filho do Homem. Todos los judíos sabían lo que significaba esa expresión, el Hijo del Hombre, Especialmente por causa do profeta Daniel. especialmente a causa de Daniel, del profeta Daniel, Por causa do escrito de Daniel. por los escritos de Daniel. Daniel 7:13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está vendo a clareza desses versículos? ¿Ven cómo son claros esos versículos? Quem é o Filho do Homem que os judeus esperavam? ¿Quién es el Hijo del Hombre que esperaban los É judíos? aquele que reinaria com um domínio eterno. Era aquel que reinaría con dominio, con potestad eterna. Aquele que viria e se manifestaria ao povo da aliança com todo o poder. Aquel que se manifestaría al pueblo de la alianza con toda potestad y poder. Então, em Marcos capítulo 2, Entonces, en Marcos capítulo 2, no verso 7, en el versículo 7, quando os escribas perguntam assim: cuando los escribas preguntaron, por que ele fala deste modo? ¿por qué habla este así? Qual é a resposta? ¿Cuál fue la respuesta? Porque ele é o Filho do Homem. Porque Él es el Hijo del Hombre. Por isso ele fala desse modo. Por eso habla así. Ele é o Filho do Homem. Él es el Hijo del Hombre. Então, Entonces, esse primeiro relato ese primer relato mostra a primeira reação do nosso Senhor Jesus. muestra la primera reacción del Señor Jesús. E o que vemos aqui com muita clareza, Y lo que vemos con gran claridad, ele deixa claro para eles, os escribas, que ele é o Filho do Homem. es que Él deja muy claro para los escribas que Él es el Hijo del Hombre. E ele tem autoridade para perdoar Y pecados. Él tiene potestad para perdonar los pecados. Mas que também, para que também o assunto não pare aí, Pero para que el asunto tampoco pare por ahí e isso fique algo nebuloso,
y quede una cosa que no esté muy clara, então o Senhor dará uma evidência. el Señor dará una evidencia. Então ele faz a pergunta: Entonces él preguntó, é mais fácil perdoar pecados ou dizer ao paralítico para andar? ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados son perdonados o decirle levántate y anda? Então ele faz um sinal. Entonces les da una señal Ele diz ao paralítico: y le dijo al paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E por que ele fez isso? ¿Y por qué hizo eso? Ele conectou essas duas verdades. Él conectó dos verdades. O Filho do Homem é aquele que cura os enfermos El Hijo del Hombre es aquel que cura a los enfermos e é aquele que perdoa os y pecados. también el que perdona pecados. Qual é maior? ¿Cuál es mayor? Perdoar os pecados. Perdonar los pecados. Muito maior que curar os enfermos. Es mucho mayor, mucho más importante que curar las Que enfermedades. linda lição, amados irmãos. Qué lección maravillosa, O hermanos. que o Filho do Homem está cumprindo aí, esse relato? ¿Qué estaba cumpliendo el Señor aquí según este relato? Você quer ver um texto interessante? Vea un texto interesante. Salmo 103. El Salmo 103. Salmo 103, versos 2 e 3. Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendize a minha alma ao Senhor, Bendice alma mía Jehová. e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. No te olvides ninguno de sus beneficios. O que Jeová faz? ¿Qué hace Jehová? Veja o verso 3. Mira el versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. E Ele é quem sara todas as tuas Y el que enfermidades. sana todas tus dolencias. Não é um verso maravilhoso? ¿No es un versículo maravilloso? Foi isso que o Senhor expressou em Marcos capítulo 2. Fue eso que el Señor expresó en Marcos capítulo 2. Ao mesmo tempo, Al mismo tiempo, Ele perdoou as iniquidades Él perdonó los pecados e sarou a y enfermidade. también curó las enfermedades. Ou seja, O sea, Ele é o Filho do Homem, Él es el Hijo del Hombre, que eles aguardavam, mas não reconheceram. que lo aguardaban pero no lo reconocieron. Então essa foi a primeira oposição contra o Senhor Jesus. Entonces aquí encontramos la primera oposición contra el Señor Jesús. E assim foi que ele reagiu. Y fue así que reaccionó. Vamos, por favor, ao segundo relato. Vamos al segundo texto. Capítulo 2 ainda, dos versos 13 a 17. Vamos ler. Capítulo 2, versículo 13 a 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a otros, sino a pecadores, a justos, sino a pecadores. Temos aqui o segundo relato. Tenemos aquí entonces este segundo relato, A segunda oposição. la segunda oposición, A segunda pergunta. la segunda pregunta E a segunda reação de Jesus. y la segunda reacción de Jesús. Então o que está acontecendo? ¿Qué encontramos aquí? Ele passa pela coletoria, onde estava o publicano Mateus ou Levi. Entonces, él pasó aquí donde estaba Leví, que cobraba los impuestos. E no verso 15 ele está à mesa na casa de Levi. Y en el versículo 15 lo encontramos al Señor en la casa de Leví, Então é en claro, la mesa. Levi era um publicano Leví era un publicano e estava ali na casa de Levi muitos publicanos. y ahí en la casa de Leví habían muchos otros publicanos. Podemos dizer que esse era um ambiente terrível. Podríamos decir entonces que ese ambiente era terrible. Como que os publicanos eram conhecidos? ¿Cómo eran conocidos los publicanos? Eles eram conhecidos pela sua malícia. Eran conocidos por causa de su malicia, Eles de su extorquiam o maldad, povo. porque extorquían, cobraban lo que no debían al pueblo. Eles eram maliciosos. Ellos eran, ¿entienden esas palabras? Maliciosos.
Ali estava nesse ambiente o nosso Senhor Jesus. En ese ambiente se encontraba el Señor Jesús. Por quê? ¿Por qué? Porque um deles, chamado Levi, recebeu o Senhor Jesus. Porque uno de ellos, llamado Leví, recibió al Señor Jesús. Mas quando ele estava nesse ambiente, Pero en cuanto estaba ahí en ese ambiente, então os escribas e os fariseus levantam uma pergunta. los escribas y los fariseos hicieron una pregunta Levantam uma oposição. y se levantan como en oposición. Qual é a oposição? ¿Y cuál es la oposición? Onde está a pergunta? ¿Dónde está la pregunta? Verso 16, En el versículo 16, parte final. al final. Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Então primeiro vamos pensar. Vamos a pensar. Será que Jesus fazia isso nesse ambiente tão perverso? ¿Será que el Señor hacía eso en ese ambiente tan negativo, perverso? Porque ele era descuidado moralmente? Porque no tenía cuidado moral. Jesus e os seus discípulos não tinham cuidado moral? ¿Será que ellos no tenían cuidado moral? Será que era isso? ¿Será que era eso? Será que o Senhor estava interessado nas conversas maliciosas dos publicanos? ¿O será que estaba ahí interesado en las conversas, en las charlas de los publicanos? Então o que ele fazia ali? ¿Qué estaba haciendo allí? Ele coloca a resposta em uma frase maravilhosa. Y él responde con una frase maravillosa, Verso que 17. es el versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes. Al oír esto, Jesús les dijo: Amados irmãos, amados hermanos, olhe o coração do nosso Senhor Jesus. ve el corazón del Señor Jesús. Uma pergunta maliciosa dos escribas e fariseus. La pregunta estaba cargada de maldad O ambiente já era um ambiente todo complicado. y el ambiente todo por sí ya era complicado. Uma festa onde havia publicanos. Era una fiesta en que había publicanos. Jesus respondeu: Y el Señor respondió: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. los sanos no tienen necesidad de médico, y sí los enfermos. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Não é uma resposta maravilhosa? No es una respuesta maravillosa. Vamos lembrar do que aconteceu no primeiro relato. Vamos a acordarnos lo que ocurrió en el primer texto. O Senhor Jesus disse: eu sou o filho do... El Señor había dicho: yo soy el Hijo del Hombre. No segundo relato, o que ele disse? En el segundo relato, ¿qué dijo? Eu sou o médico. Yo soy el médico. O filho do homem El Hijo del Hombre também é o médico, también es el médico, que veio buscar a todos os doentes. que vino a buscar todos los que están enfermos. Então, quando ele se coloca naquele ambiente, Entonces, al colocarse en ese ambiente, não era descuido moral. no era porque no tenía cuidado moral. Ele se colocou no meio dos doentes. Él se puso en medio de los enfermos. Agora preste atenção. Pre- Não eram enfermos físicos, No eran enfermedades físicas, eram enfermos espirituais, pero eran enfermedades espirituales. publicanos, Eran publicanos, degenerados, eran degenerados, corruptos, maliciosos, maldosos, avarentos. avarentos. Esse era o ambiente no qual o Senhor estava. Era en ese ambiente que el Señor estaba. Então a segunda revelação, Esta es la segunda revelación. na resposta, na reação do Senhor, Vemos la reacción del Señor. Ele é o Filho do Homem Él es el Hijo del e Hombre. Ele também é o médico, Él también es el médico, que veio buscar os enfermos espirituais. que vino a buscar los que estaban enfermos espiritualmente. Vamos para o terceiro relato. Vamos al tercer texto. Vamos ler de 18 a 22. Leeremos de 18 a 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aqui está o terceiro relato. Aquí tenemos el tercer relato. Então temos a terceira pergunta e a terceira reação do Senhor Jesus. Encontramos la tercera pregunta y la tercera reacción del Señor. Então a pergunta aqui é: La pregunta aquí
es verso 18. el versículo 18. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aqui temos outra lição maravilhosa. Aquí hay otra lección maravillosa. Vamos começar aqui já novamente com os títulos que o Senhor Jesus dá a si mesmo. Vamos a empezar aquí con los títulos que el Señor se da a sí mismo. No primeiro, ele é o Filho do Homem. Empezó diciendo que era el Hijo del Hombre. Depois ele disse que ele é o médico. Después dijo que era el médico. E agora o que ele diz aqui? ¿Y ahora qué dice? Ele é o esposo, Él es el esposo, el ou marido, o noivo, el novio, como está na versão em português. como está en la versión en portugués, está novio. Ele é o esposo. Él es el esposo. Então, por causa do esposo estar junto com os seus, ou a sua esposa, Pero como el esposo está con su esposa, con aquellos que le pertenecen, os seus discípulos, sus discípulos, então eles não precisavam jejuar, entonces no era necesario ayunar, porque o esposo está com eles. porque el esposo está con ellos. Vamos entender essa lição, Vamos a entender esa lección, tão preciosa. porque es muy preciosa. O Senhor está dando um ensino sobre a essência do jejum. El Señor aquí enseñaba sobre la esencia del ayuno. Qual é a essência do jejum? ¿Cuál es la esencia del ayuno? Nós jejuamos pela expectativa que temos da presença do noivo. Ayunamos por la expectativa que tenemos de la presencia del esposo. Nós jejuamos hoje, Hoy jejuamos, quando o noivo estiver conosco, pero cuando el esposo esté con na nosotros, sua segunda vinda gloriosa, cuando venga segunda vez gloriosamente, não precisaremos jejuar no mais. será necesario ayunar más. A essência do jejum La esencia del ayuno é uma busca intensa pela presença do noivo. es una búsqueda intensa por la presencia del esposo. Ah, meus amados irmãos, Amados hermanos, como precisamos compreender isso? ¿cómo tenemos que comprender? Às vezes ouvimos coisas assim: A veces escuchamos: eu estou jejuando para que o meu filho que saiu de casa volte para casa. estoy ayunando para que mi hijo que salió de casa vuelva para casa. Eu estou jejuando para conseguir um emprego. Estoy ayunando para conseguir un nuevo empleo. Esse não é o jejum que agrada a Deus. Ese no es el ayuno que agrada al Señor. Esse não é o verdadeiro jejum. Ese no es el verdadero ayuno. Qual é a essência do jejum? ¿Cuál es la esencia del ayuno? Nós não jejuamos para alcançar algo de Deus. No ayunamos para alcanzar algo de Dios. Não é uma barganha com Deus. No es un negocio con Dios. Eu jejuo, Yo ayunaré. eu me sacrifico Me voy a sacrificar para que Deus me dê alguma coisa. para que entonces Dios me dé algo. Essa não é a atitude. Esa no es la actitud. Para o que nós jejuamos? Entonces, ¿para qué ayunamos? Qual é a nossa busca? ¿Qué buscamos? O próprio esposo. El propio marido, esposo. Jejum é uma busca intensa pela presença do noivo. El ayuno entonces es una búsqueda intensa por la presencia del esposo. Que o Senhor nos ensine nisso Que também. el Señor nos enseñe eso también. Essa busca intensa pela presença do noivo, Esa búsqueda intensa por la presencia del é esposo. claro que ela envolverá conhecer a sua mente, coração e caminhos. Seguramente envolverá a conocer su mente, su corazón y su camino. Porque nós estamos jejuando por causa do noivo. Estamos ayunando a causa del Não é por esposo. causa de meu filho, por causa de um emprego, por causa de nada. No es por causa del empleo, del hijo, de cualquier otra cosa. Estamos jejuando por causa do esposo. Pero estamos ayunando por causa del esposo. Queremos conhecer seu coração, Queremos conocer el corazón, conhecer sua mente, conocerles la conhecer mente, sua vontade, su voluntad, conhecer seus caminhos, sus caminos, seu tempo, su tiempo, seu modo. su modo. Por isso nós jejuamos. Por eso ayunamos. Você se lembra de Atos 13? ¿Se acuerda de Hechos capítulo Estavam 3? reunidos em Antioquia profetas e mestres. Allí en Antioquía estaban reunidos profetas y mestres. Entre eles Saulo e Barnabé. Entre ellos Saulo y Bernabé. O que eles estavam fazendo? ¿Y qué estaban haciendo allí? Atos 13. Hechos 13. Eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. Estaban ayunando y sirviéndole al A Señor. palavra para servindo ali é o liturgueu, que fala de serviço público. Y allí la palabra para servicio es liturgeo, que es el servicio público. Então eles estavam servindo o Senhor publicamente, O sea, servían al Señor de manera pública naquela assembleia, en aquella asamblea, mas também estavam jejuando. pero
Bien ayunaban. Veja que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Que equilíbrio maravilhoso. Qué equilibrio maravilloso. Serviço e jejum. Servicio y ayuno. Porque sim, o serviço é para a glória de Deus. Sí, el servicio es para gloria de Dios. Mas qual é a expectativa que o jejum manifesta? Pero ¿cuál es la expectativa que es manifestada por el ayuno? Não é um serviço para a glória de Deus apenas. No es solamente el servicio para la gloria de Dios. O jejum é um anelo pela presença de Deus. El ayuno es la expectativa por la presencia de A Dios. presença do próprio esposo. La presencia del propio esposo. Então, enquanto eles jejuavam Entonces, en cuanto ayunaban e enquanto eles serviam ao Senhor, y en cuanto servían al o Señor, que aconteceu? ¿qué ocurrió? Disse o Espírito Santo: El Espíritu Santo dijo: Separai-me agora Barnabé e Saulo separai a Barnabé y a Pablo para a obra que os tenho chamado. para la obra a que los he llamado. Não é maravilhoso esse texto? ¿Eso no es maravilloso? Ah, meus amados irmãos, Amados hermanos, quantos erros seriam corrigidos entre nós ¿cuántos errores serían corregidos entre nosotros se nós voltássemos a ouvir a voz do Espírito Santo? si volviéramos a oír la voz del Espíritu Santo? Quantos erros seriam evitados? ¿Cuántos errores serían evitados? Como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? ¿Y cómo podemos escuchar a la voz del Espíritu Santo? Jejuando Ayunando e servindo ao Senhor. y sirviendo al Señor. Graças a Ele. Gracias a Dios. Vamos ler mais um relato. Vamos a proseguir. Temos algo ainda a dizer aqui. Bueno, aquí todavía tenemos algo a decir. Versos 20 a 22. Versículos de 20 a 22. O que significa o Senhor ter trazido esse assunto à luz aqui? ¿Qué significa el Señor haber traído el asunto a la luz? Versos 21 e 22. Versículos 21 y 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Então, primeiro está a questão do tecido novo, ou do pano novo. Entonces aquí vemos por la primera vez el asunto del tejido, del paño, de la tela. E no verso 22. Y en el versículo 22, Ninguém põe vinho novo em odres velhos. aquí dice de nadie pone vino nuevo en odres viejos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Mas se põe vinho novo em odres novos. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Então, nosso Senhor está acrescentando mais duas coisas. Aquí el Señor pone dos cosas a más. Depois dele dizer, então, que é o Filho do Homem, Después de decir que Él es el Hijo del que Hombre, Ele é o médico, que es el médico, e veio buscar os doentes de espírito. que vino a buscar a curar los enfermos de espíritu. Depois de dizer que Ele é o esposo, Después de decir que Él es el esposo e os que lhe pertencem, estavam com Ele, y aquellos que les pertenecían estaban con Él, tinham a presença dEle, tenían su presencia pessoal. personal. Então não precisavam jejuar. Por eso no necesitaban ayunar. Agora ele diz mais duas coisas. Pero Él dice dos cosas más ahora. Eu sou um pano novo e eu sou um vinho novo. Es como si Él dijera: yo soy una tela nueva y yo soy como un vino nuevo. Duas coisas mais. Son dos cosas más. Por que o Senhor Jesus disse isso aqui? ¿Por qué dijo el Señor eso? Nos parece muito claro. Eso nos parece claro. Ele está tratando da tradição dos escribas e fariseus. Él estaba tratando con la tradición de los Em escribas y outras palavras, ele fariseos. está dizendo: En otras palabras decía: eu não vim para me encaixar, me adaptar à velha ordem. yo no vine para encajarme en esa orden antigua. Eu sou um pano novo. Yo soy un paño nuevo. E essa ordem judaica estabelecida é uma velha ordem. Y esa orden judaica que está establecida allí es antigua. Jesus não veio colocar um remendo no judaísmo degradado. El Señor no vino a remendar el judaísmo que estaba degradado. Na verdade, Jesus não tem nada a ver com o judaísmo. De hecho, el Señor Jesús no tiene nada que ver con el judaísmo. Ele é um pano novo Él es un pano nuevo para ser colocado em uma veste nova, para ser colocado en un vestido nuevo, se esse fosse o caso. si fuera el Porque caso. um pano novo não pode ser colocado em uma veste velha. Pero paño nuevo no puede ser colocado en un vestido Oh, viejo. queridos irmãos, que lição nós temos aqui. Tenemos una lección muy importante aquí. Jesus é o cabeça de uma nova ordem.
Jesús es cabeza de una nueva orden. Ele não é um remendo para a velha ordem. No es un remiendo de la orden vieja, antigua. Como precisamos compreender bem essas Tenemos coisas. que comprender eso muy bien. Que lástima que a igreja hoje esteja aceitando mensagens de judaizantes. Es una lástima que hoy en día la iglesia esté aceptando mensajes de los judaizantes. Há pouco tempo ouvimos alguém relatar o seguinte: Hace poco tiempo escuchamos lo siguiente. Jesus era um judeu Jesús era judío e quando ele voltar, ele voltará como judeu. y cuando regresar, regresará como judío. Isso é um erro completo. Eso es un total error. Ele não Error. voltará como judeu. Él no volverá como judío. Em Cristo não há homem nem mulher, En Cristo no hay macho ni femia, nem grego e nem judeu, ni griego tampoco hay judío, nem bárbaro e nem civilizado. ni bárbaro ni civilizado. Esse é o ensino de Colossenses capítulo 3. Eso es enseñanza de Colosenses Ele não 3. voltará como judeu. Él no volverá como judío. Ele é um novo homem de uma Isso. nova criação. Un nuevo hombre de una nueva creación. E ele foi colocado como cabeça desse novo homem corporativo. Y él es la cabeza de ese nuevo hombre. Ele não é um pano novo para ser colocado numa veste velha ou numa velha ordem. Él no es un paño nuevo para ser colocado en una vestimenta vieja. Por isso ele usa a segunda figura, a figura do vinho novo. Por eso él usa la segunda figura, que es el del vino nuevo. Ele diz que o vinho novo veio para ser colocado em odres novos. Entonces el vino nuevo tiene que ser colocado en odres nuevos. O que ele quer dizer? ¿Qué quiere decir él? Podemos dizer assim: o pano novo aponta para um sentido negativo. Podemos decir que el paño nuevo apunta por un sentido negativo. Esse que já falamos. Es lo que ya decimos. Ele não veio, nosso Senhor Jesus, para remendar uma velha ordem. El Señor no vino para hacer un remiendo en una orden vieja, Mas o vinho novo pero el vino nuevo tem um sentido positivo. tiene sentido E positivo. qual é esse sentido? ¿Y qué sentido es ese? Ele veio para estabelecer uma nova ordem. Él vino para establecer una nueva orden. Como se chama essa nova ordem? ¿Y cómo se llama ese nuevo orden? A igreja. La iglesia. Não é um remendo para o judaísmo. No es un remiendo del judaísmo. Amados irmãos, Amados hermanos, temos visto em contextos chamados evangélicos e cristãos hemos presenciado en contextos que se llaman evangélicos y cristianos pessoas tocando shofar, personas tocando el shofar, aquilo que se fazia no Velho Testamento, o sea, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, como que em adoração ao Senhor, como si fuera adoración a Dios, tocando aquele shofar. tocando aquel cuerno, aquel shofar. Essa é uma prática espúria. Eso es una práctica espuria. Não tem nada a ver com a nova ordem de Deus. Eso no tiene nada que ver con el orden de Dios. Não tem nada a ver com a igreja. No tiene nada que ver con la iglesia. Nada a ver com o Novo Testamento. Nada que ver con el Nuevo Testamento. Então sejamos mais cuidadosos nesse assunto. Tenemos que tener más cuidado con ese asunto. Há muitos judaizantes entre o povo do Senhor. Hay muchos judaizantes entre el pueblo del Señor. Então, nosso Senhor Jesus termina esse relato com essas duas questões. El Señor entonces termina ese trecho con esas dos cuestiones. Vamos para o quarto relato, Vamos al cuarto relato. versos 23 a 28. Versículos 23 a 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? ¿Y cómo comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está vendo que aqui nós temos mais um título, podemos chamar assim, do nosso Senhor Jesus? Aquí encontramos como si fuera un título más del Señor Jesús. O que ele diz agora que ele é? ¿Quién dice ahora que Él es? Verso 28. En el versículo 28. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aquí el versículo 28 dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Ou seja, del día de reposo. Ou seja, ele é maior que o sábado. Significa que Él es más grande
que el sábado. Mais do que isso. Más que eso. O sábado representava algo do que ele é. El sábado, el reposo, representaba algo de lo que Él era. A realidade espiritual do sábado está nele, no Senhor Jesus. La realidad espiritual del sábado se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Sábado é descanso. El sábado, el reposo, es descanso. Nosso descanso é Cristo. Nuestro descanso es Cristo. É a sua pessoa e obra. Es su persona y obra. Não um dia, ou sábado ou qualquer outro dia. No es un día, o sea, el sábado o cualquier otro día. Então aí temos o quarto relato. Aquí entonces tenemos el cuarto relato. Qual é a pergunta envolvida aí? ¿Y cuál es la pregunta que encontramos aquí? Foi feita pelos fariseus. Fue hecha por los fariseos. Verso 24. En el versículo 24. Advertiram-no os fariseus. Então- Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Então, por favor, preste atenção, já estamos concluindo. Preste atención, ya estamos terminando. Primeira coisa, Primero, os discípulos não estavam fazendo o que não era lícito no sábado. los discípulos no estaban haciendo lo que no era lícito en el sábado. Se você for a Deuteronômio 23, talvez seja bom abrirmos lá. Vamos a abrir en Deuteronomio 23. Deuteronômio 23, Deuteronomio capítulo 23. verso 25. Versículo 25. Abra, por favor. Abra, por favor. Deuteronômio 23, 25. Deuteronomio 23, 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com a mão arrancarás as espigas, porém na seara não lhe meterás a foice. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no la aplicarás hoz a la mies de tu próximo. Não está claríssimo? ¿No está claro? Por que o Senhor fez isso? ¿Por qué el Señor hizo eso? Por que Ele ordenou isso? ¿Por qué ordenó eso? Aí, descrito no livro de Deuteronômio. Que está descrito aquí en Deuteronomio. Para que os famintos, os pobres, os que estivessem transitando, Para los que estuvieran con hambre, los pobres, los que estén de pasada, eles pudessem ter provisão para a sua fome. pudieran tener provisión para saciar su hambre. Então, se eles entrassem em uma lavoura ou em uma vide ou uma vinha, como está no verso 24, Aquí pues, si podía entrar en una viña o en una mies, o mesmo princípio. es el mismo principio. Comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. En el versículo 24 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Está vendo o princípio aí? ¿Ves el principio ahí? Para que a fome, a necessidade fosse suprida. Eso es para suplir la necesidad, Mas ele não poderia colher na lavoura de outro. pero no podría tomar de la labor de los demás, É claro, isso seria um furto, um roubo. porque sería robar. Então os discípulos estavam fazendo o quê? ¿Qué hacían los discípulos? Em dia de sábado, El día de sábado, eles estavam passando por uma seara de trigo, entonces estaban pasando ahí por la seara de trigo, estavam com fome, tenían hambre, vindo de um dia muito intenso. después de un día muy intenso. Assim era o nosso Senhor, Así era el Señor, um homem de ação, junto com seus un discípulos. hombre de acción junto con sus discípulos. Passaram por uma lavoura de trigo Pasaron entonces por un sembrado de e trigo colheram algumas espigas para matar a sua fome. y entonces cogieron espigas para saciar su hambre. Tudo está correto, Todo estaba de correcto, acordo com a lei de Moisés. de acuerdo con la ley de Moisés. Mas agora preste atenção em algo aqui. Pero preste atención en esto. Na sessão da tarde iremos compartilhar isso com mais detalhes. Por la tarde hablaremos de esto con más detalles Marcos capítulo 7. y usaremos Marcos 7. Veremos posteriormente. De eso lo veremos después. Quando os anciãos interpretavam a lei de Moisés, Cuando los ancianos interpretaban la ley de Moisés, então eram apenas interpretações pessoais da lei de Moisés. eran interpretaciones personales sobre la lei de Moisés. Não era a própria lei de Moisés. No era la ley de Moisés. Então deixe-me explicar isso para você. Déjeme explicar esto mejor. 6 dias trabalharás e no sábado, no 7º dia, descansarás. 6 días trabajarás y harás tu obra y el séptimo descansarás. Assim estava na lei de Moisés. Así estaba en la ley de Moisés. Mas então os anciãos começaram a pensar, Entonces los ancianos empezaron a pensar, os intérpretes da lei, los intérpretes de la o ley. que será que é trabalhar? Entonces vamos a definir trabajo. ¿Qué es trabajar? Será que nós teremos que ficar deitados na cama
o sábado inteiro. Eso significa que tenemos que quedarnos acostados en la cama todo el sábado E então estaremos descansando. y así descansaremos. Será que é isso? ¿Será que es eso? Não podemos comer, No podemos comer, não podemos beber, no podemos beber, não podemos fazer algumas atividades normais diárias. no podemos hacer ninguna actividad diaria normal. Então eles começaram a interpretar o que seria descanso ou trabalho. Entonces empezaron a interpretar lo que era trabajar y descansar. Então nós temos a tradição dos anciãos. Y eso formó la tradición de los ancianos. Você está compreendendo, irmão? Entiende, hermano. Então, por exemplo, eles diziam assim: Entonces, por ejemplo, decían, veja o absurdo. vea qué absurdo. Você pode comer um ovo que a galinha colocou na sexta-feira. Usted podía comer un huevo que lo puso la gallina el viernes. Mas não pode comer o ovo que a galinha botou no sábado. Pero si la gallina puso el huevo el sábado, ese huevo no lo puede comer. Você pode imaginar isso? ¿Puede imaginar eso? Porque seria trabalho. Porque entonces sí sería trabajo. Agora, onde está escrito isso na palavra do Ahora, Senhor? ¿dónde tenemos eso escrito en la palabra de Dios? Como isso se chama então? ¿Cómo se llama eso? Ouvistes que foi dito pelos antigos, ¿Se acuerda cuando el Señor dije, escucharon lo que habían dicho los antiguos, os anciãos? los ancianos? Eles interpretaram a lei. Ellos interpretaban la ley. E eles compuseram um grande compêndio de tradições. Entonces juntaron eso, era un gran compendio de tradiciones. Agora, uma pergunta: Otra pregunta. será que Jesus se enquadraria nessas tradições? ¿Será que Jesús se encajaría en esas tradiciones? Nunca. Jamás. Por quê? ¿Por qué? Porque ele é um pano novo. Porque Él es un paño nuevo Ele não seria colocado numa veste y velha. no sería colocado en un vestido viejo. Ele veio estabelecer uma nova ordem. Vino a establecer un nuevo orden. Que maravilhoso é isso, amados irmãos. Qué maravilloso es eso, hermanos. Então, quando os discípulos colheram aquelas espigas, Cuando los discípulos entonces cogieron las espigas, estava tudo certo, estaba todo bien, mas não de acordo com as interpretações dos anciãos. pero no de acuerdo con las interpretaciones de los ancianos. Por exemplo, no sábado você poderia tomar água, Por ejemplo, en el sábado era posible beber agua, mas você não podia fazer gargarejo com a água pero no podría gargarejar para limpar sua garganta. para limpiar la garganta. Sim, não poderia fazer no sábado, Eso no podía ser hecho el sábado, porque esse gargar-se seria trabalho. eso sería un trabajo. Você pode imaginar isso? Imagínese eso. Essa é a interpretação dos anciãos. Esa era la interpretación de los ancianos. Jesus nunca se encaixaria nessas coisas, El Señor jamás se encajaría en eso, porque essa não é a palavra de Deus. porque eso no es palabra de Dios, Essa é a tradição dos anciãos. pero es la tradición de los ancianos. Quando à tarde estudarmos o capítulo 7, Por la tarde, cuando estudiemos el capítulo 7, nós vamos ver o que significam as tradições, veremos lo que significan las tradiciones, qual é o seu perigo, cuál es el peligro, qual é a sua sedução, su seducción, para que nós possamos ser advertidos. para que podamos ser advertidos. Nosso Senhor Jesus, podemos dizer assim, bateu de frente com as tradições dos anciãos. El Señor se chocó de frente con las tradiciones de los ancianos. Então aqui está um exemplo em Marcos capítulo 2. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos voltar para terminarmos. Vamos a terminar. Por que fazem os teus discípulos o que não é lícito nos sábados? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Primeiro, então, eles estavam errados. Bueno, primeramente estaban equivocados. A pergunta já está equivocada. La pregunta está equivocada. Porque os discípulos não estavam fazendo nada ilícito. Porque los discípulos no hacían nada ilícito. Era um direito deles. Era un derecho que tenían. Qual foi a reação de Jesus? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Versos 27 e 28. Versículos 27 y 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, El reposo fue hecho por causa del hombre e não o homem por causa do sábado. y no el hombre por causa del día de reposo. Oh, amados irmãos, Amados hermanos, quando nós fazemos as nossas tradições, cuando hacemos nuestras tradiciones, elas nos escravizam. nos tornan esclavos. Nos tornamos escravos das nossas tradições Nos tornamos esclavos de nuestras propias tradiciones ou das tradições de outros, o de las tradiciones de otros, das interpretações que eles fizeram da palavra. de las interpretaciones que otras personas
personas hicieron de la palabra. Não são a palavra, No son la palabra, são interpretações da palavra. pero son interpretaciones sobre la palabra. E já que estamos falando sobre isso, Y ya que estamos hablando de eso, eu queria dizer algo para você. quiero decir algo para usted. Todos os chamados credos ou confissões de fé da história da igreja Todos los credos o confesiones de fe de la historia de la iglesia foram importantes, fueron importantes, tiveram seu lugar. tenían su momento. Sem dúvida foi algo promovido pelo Espírito Santo. Creo que fue cosa promovida por el Espíritu Santo. A igreja precisava daquilo naquele momento. La iglesia necesitaba de aquello en aquel momento. E essa foi a ação do Espírito Santo naquele momento, Y esa fue la acción del Espíritu Santo en aquel momento, levantando muitos homens apologistas. que levantó muchos hombres que eran apologéticos. Certamente você já ouviu falar de Atanásio Ya escuchó hablar de Atanasio e a importância da voz dele no credo niceno, no concílio de Niceia. y la importancia que tuvo él en el concilio de Nicea, Embora ele não tenha participado do concílio, aunque él mismo no participó del concilio, porque ele não era um presbítero, porque no era presbítero. então ele não tinha voto no concílio de Niceia, Entonces él no tenía derecho a voto, mas ele tinha voz naquele tempo. pero tenía voz. Então o que ele falou foi muito importante, Entonces lo que él dijo fue muy importante. descrevendo a eternidade do Filho de Deus na Trindade. Él describió la eternidad del Hijo de Dios en la Trindad. Muito importante, Eso es muy importante. mas são interpretações Pero son da inter- palavra de Deus. Son interpretaciones de la palabra de Dios. Nós não podemos tomar uma confissão de fé, No podemos tomar la confesión de fe, nenhuma confissão de fé, ninguna de ellas, por mais interessante e preciosa que ela possa ter sido para aquele momento, por más interesante y preciosa que pueda haber sido para aquel momento, sem deixar de considerar sin considerar que as confissões de fé são interpretações da palavra de Deus. que las confesiones de fe son interpretaciones de la palabra de Dios, Todas elas. todas ellas. Então, amados irmãos, Entonces, amados, esse foi o quarto relato. ese fue el cuarto relato. Mais uma vez está envolvido uma prática do judaísmo, Una vez más, aquí encontramos la práctica del judaísmo, o sábado. que es el día de reposo, el sábado. Para concluirmos isso, então, irmos para o último relato, número 5. Para terminar y llegar al quinto relato, el último, Queria te dizer o seguinte sobre o sábado. quiero decir lo siguiente sobre el sábado. Também há conflito entre o povo de Deus no assunto do sábado. También hay conflictos entre el pueblo de Dios con respecto al sábado. Primeira coisa, Lo primero, a palavra sábado só é mencionada nos 5 livros históricos do Novo Testamento, la palabra sábado solo aparece en los 5 libros históricos del Nuevo Testamento, com exceção de uma outra única menção. con la excepción de una única mención. Então, de Mateus a Atos, De Mateos a Hechos, nós temos menção várias vezes da palavra sábado. la palabra sábado ocurre muchas veces. A partir do livro de Romanos, A partir de Romanos, aí começa a doutrina da igreja ou do Novo Testamento. encontramos la doctrina de la iglesia y del Nuevo Testamento, Romanos até Apocalipse. de Romanos, Apocalipsis. Nós só temos uma menção do sábado. Hay solamente una mención a la palabra sábado. E acho que precisamos examinar essa menção, Y tenemos que mirar esa mención para que possamos ser de alguma maneira ajudados com relação a esse assunto do sábado. para que seamos ayudados en ese asunto del sábado. A única menção, então, La única mención entonces Colossenses capítulo 2. es en Colosenses capítulo 2. Abra, por favor. Abra, por favor. Vamos ler versos 16 e 17. Colosenses 2, 16 y 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sea, sábados. Sábados. Aí está a única menção da palavra sábados, desde no que concerne ao intervalo de Romanos a Apocalipse. O sea, de Romanos a Apocalipsis, aquí está la única mención a sábado. E veja o que é dito sobre o sábado. Y vean lo que dice aquí. Preste atenção. Preste atención. Tudo isso, porque tudo isso. Todo lo cual, O que é esse tudo isso? ese todo lo cual que es. Comidas, bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. O sea, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva y días de sábado. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém a realidade é Cristo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A palavra para corpo aí que você viu na sua tradução, La palabra aquí cuerpo, o corpo é de Cristo, el cuerpo es de Cristo, é a palavra soma no grego, es la palabra soma en griego, que fala de conteúdo, substância e realidade. que habla de contenido, de substancia y de realidad. Está ouvindo bem? ¿Entendió? ¿Escuchó bien? Se você está em pé aqui Si usted está aquí de pie e o sol está aqui do seu lado, y el sol está aquí a su lado, então é projetada uma sombra sua no chão. entonces se forma una sombra en el suelo. Se uma pessoa passa por cima dessa sombra, Si alguien pasa por cima de la sombra, não está passando por cima de você, no está pasando por cima tuyo, é apenas a sua sombra. es solamente la sombra. Onde está a realidade dessa sombra? ¿Dónde está la realidad de la sombra? Aqui. Está aquí. Aqui está a substância Aquí está la e ali substancia. está a sombra. Allí está la sombra. O sábado é uma sombra. El sábado es una sombra. Onde está a realidade? ¿Dónde está la realidad? Em Cristo. En Cristo. Ele é o nosso sábado. Él es nuestro Ele sábado. é o nosso descanso. Él es nuestro reposo. Nele nós repousamos. En Él Na descansamos. sua gloriosa pessoa e na sua gloriosa obra. En su gloriosa persona y obra. Então, de novo, voltamos aos assuntos do judaísmo. Entonces, una vez más, volvemos a los asuntos del judaísmo. Esses judaizantes que estão penetrando no seio da igreja. De los judaizantes que están entrando en la iglesia. Será que eles vão voltar a ensinar a igreja ¿Será que van a volver a enseñar a la que a iglesia igreja deve guardar dias, que la iglesia debe guardar días? que a igreja deve se abster de determinados alimentos, Que la iglesia debe evitar algunos alimentos e a igreja deve guardar os dias de festa e as luas novas? y guardar días de fiesta y luna nueva? Será que eles terão coragem para ensinar isso também? ¿Será que tendrán coraje de enseñar eso una vez más? Então, por que ensinam as outras coisas que são do judaísmo? Y entonces, ¿por qué enseñan las demás cosas que son del judaísmo? Ou ensinam tudo ou não ensinam nada. O enseñan todo o no enseñan nada. Não dá para separar as coisas. No es posible separar las cosas. Então preste atenção nisso. Entonces, preste atención E guardemos os nossos corações. y vamos a guardar el corazón. Quando Paulo escreveu às igrejas da Galácia, Cuando Pablo escribió a las iglesias de la por Galacia, favor, abra Gálatas capítulo 4. abren Gálatas 4. Vamos ler dos versos 8 a 11. Veremos de 8 a 11. Gálatas 4, 8. Gálatas 4, 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, escute a pergunta de Paulo agora. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ahora preste atención a la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Então no verso 10. Entonces el versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Você está vendo a seriedade desse texto, amado irmão? ¿Te ve la seriedad de ese texto, São amado hermano? coisas do judaísmo. Son cosas del judaísmo. E Paulo está dizendo, eu temo em meu coração Y Pablo dice que temo en mi corazón que vocês, igrejas da Galácia, que vosotros, refiriéndose a las iglesias de la que Galacia, são conhecidos de Deus e por Deus, que conocen a Dios y son conocidos que por vocês Dios, voltem a esses rudimentos pobres e fracos, que se vuelvan de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, guardando dias, meses, anos e etc. y guardando los días, los meses, los años. Então que o nosso coração seja guardado da influência judaizante. Que nuestro corazón esté guardado de la influencia judaizante. Não se esqueça. No se olvide. Sim, Jesus se encarnou como judeu. Sí, el Señor Jesucristo se encarnó como judío. Ele viveu entre eles como um homem que era judeu. Vivió entre ellos como hombre que era judío. Ele morreu, ele ressuscitou.
pero murió y resucitó. E esse assunto terreno está acabado. Y esse asunto terreno está terminado. Ele é um novo homem. Él es un nuevo Ele tem um hombre. corpo glorioso. Él tiene un cuerpo E glorioso. nele não há grego e nem há judeu. Y en Cristo no hay griego, tampoco hay judío. Então esse é o quarto relato. Ese es el cuarto relato. Vamos para o último e terminamos. Vamos para el último y así terminamos. Marcos capítulo 3. Aqui temos o último relato. Marcos capítulo 3. Vamos ler de 1 a 6. Vamos a leer del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Você percebe por que nós reunimos os 5 relatos? Usted se da cuenta por qué reunimos estos 5 trechos. Veja como é concluído o quinto trecho. Mire cómo termina este quinto trecho. Verso 6. El versículo 6. Retiraram-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra Jesus em como lhe tirariam a vida. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Por que eles queriam assassinar Jesus? ¿Por qué querían asesinar a Jesús? Porque ele é um pano novo e um vinho novo. Porque él es un paño nuevo y es un vino nuevo. Ele não veio reorganizar a velha ordem judaica, Él no vino a reorganizar el orden viejo, mas estabelecer uma nova ordem. pero vino a establecer un nuevo orden. Então eles queriam matá-lo, Entonces querían matarlo, porque a velha ordem estava estabelecida. porque el viejo orden estaba establecido. Essa é a tradição dos anciãos. Esa era la tradición de los ancianos. Então o que acontece aqui? ¿Qué ocurre aquí? Rapidamente. A pergunta foi feita pelo próprio Jesus. Aquí la pregunta fue hecha por el propio Señor Jesús. Qual foi a pergunta dele? ¿Cuál fue su pregunta? Verso 4. Versículo 4. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Essa foi a pergunta de Jesus. Esa fue la pregunta de Jesús. Temos que examinar rapidamente algumas coisas aqui. Tenemos que examinar rápidamente algunas cosas. Primeiro, aquí. o ambiente. Primeramente el ambiente. Se observar no verso 2, é dito que eles observavam Jesus. Aquí en el versículo 2 dice que le acechaban para ver. Onde ele estava? ¿Dónde estaba? Em uma sinagoga. Estaba en una sinagoga. Que descrição terrível nós temos. ¿Qué descripción terrible tenemos aquí? Numa sinagoga. Estaba en una sinagoga, Um lugar de cultuar a Deus. que era supuestamente un lugar para prestar culto a Dios, Adorar a Deus. adorar a Dios, Ouvir a sua palavra. escuchar a su O que palabra. estava acontecendo naquela sinagoga? Pero aquí en esta sinagoga, ¿qué estaba ocurriendo? Essas pessoas estavam cheias de malícia no Estas seu personas coração. estaban llenas de maldad en su corazón. Um lugar para adorar a Deus. Debería ser un lugar para adorar a Dios. E eles estavam cheios de maldade no Y seu coração. estaban llenos de maldad. Eles estavam observando Jesus. Y observaban a Jesús. Porque havia um homem ali com a sua mão seca. Porque había un hombre con una mano seca. Então eles observavam maliciosamente a Jesus. Entonces, con maldad observaban al Señor. Será que ele vai curar esse homem no sábado? ¿Será que va a curar al hombre el día de sábado? E Jesus conhecia a malícia dos seus corações. Y el Señor sabía, conocía la maldad de Então su ele faz uma corazón. pergunta maravilhosa. Entonces la pregunta del Señor es maravillosa. Você viu que nós já lemos antes, ¿Usted se acuerda de lo que ya leímos verso 27. en el versículo O 25? sábado foi estabelecido por causa do homem. El día de reposo fue hecho por causa del E hombre não o homem foi feito por causa do sábado. y no el hombre por causa del sábado. Então ele faz a pergunta: Entonces el Señor preguntó: é lícito curar um homem no sábado? ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o curar un hombre? Que pergunta sondadora é essa? Qué pregunta que examina.
O sábado foi feito para o homem. El sábado fue hecho para el hombre. Então o Senhor, depois dessa pergunta, Después de la pregunta, ele toma uma atitude tão ousada. el Señor toma una actitud muy corajosa. Que servo maravilhoso é Qué esse. siervo maravilloso es Él. Por isso, amados irmãos, sim, nos nossos dias, Por eso, amados hermanos, sí, en nuestros días, pela graça do Senhor, por la gracia de Dios, precisamos levantar as nossas vozes contra as influências judaizantes. tenemos que levantar nuestra voz contra las influencias judaizantes. Eles queriam preservar o sábado da sua tradição. Ellos querían preservar el sábado de su tradición. Não era o sábado de Moisés. No era el sábado de Moisés, Era o sábado da sua tradição. era el sábado de su propia E eles que tradición. interpretaram o sábado dessa maneira. Ellos habían interpretado el sábado de aquella manera. Médico não pode trabalhar no sábado, Un médico no puede trabajar el porque ele sábado, estará trabalhando. porque estará O trabajando. médico tem que descansar no sábado. El médico tiene que descansar el día de Mas reposo. ele é o médico celestial. Pero Él es el médico celestial. Então o Senhor está dizendo a ele: Entonces el Señor les dice, este médico está sempre de plantão, este médico está siempre de plantón. qualquer dia, Cualquier día, seja sábado ou não. puede ser sábado o no. Aqui está o médico. Aquí está el médico. Então é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Entonces le pregunto, ¿es lícito hacer bien o mal el día de sábado? Tirar a vida ou salvá-la? Salvar la vida o tirarla? Então tem duas coisas preciosas aqui sobre Jesus. Entonces aquí tenemos dos cosas preciosas sobre Jesús. Primeiro, En primer a lugar, sua ousadia como servo do Senhor. su osadía como siervo del Señor. Ele diz para o homem da mão seca: Entonces él le dijo al hombre con la mano seca, vem para o meio. ven al medio. Que interessante isso. Quem Que sabe o homem interessante. estava lá naquele cantinho. Posiblemente el hombre estaba en el canto. Jesus não foi lá até ele. El Señor no fue hasta él, Ele quer trazer aquele homem para o centro. pero él quiere traer el hombre para el centro. Como se chama isso? ¿Cómo se llama eso? Ele vai confrontar a tradição dos escribas e fariseus. Él confrontará la tradición de los escribas Então y vem fariseos. para o meio. Entonces dijo, levántate y ponte en el medio Estende a tua mão. y extiende tu mano. E o Senhor restaura aquele homem da mão seca. Y el Señor restauró la mano que estaba seca. E aí, concluindo, duas coisas, mais uma coisa vemos aqui. Y aquí una vez más, vemos una cosa más. Versículo 5. En el versículo 5, Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações. entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Você viu o que falamos no início? ¿Se acuerda de lo que mencionamos al inicio? As virtudes em Jesus eram completamente equilibradas. Las virtudes en Jesús eran completamente equilibradas. Ele poderia estar indignado e ao mesmo tempo compadecido, Él podía estar, como dice aquí, enojado y entristecido al mismo tiempo, porque o seu equilíbrio moral é perfeito. porque su equilibrio moral es perfecto. Que o caráter do servo também possa ser formado em nós. Que el carácter del siervo sea formado en nosotros. Agora, irmão, neste capítulo ainda, por favor, olha o verso 31. Ve el versículo 31. Marcos 3:31. Marcos 3:31. Inicialmente, veja o verso 21. Ve el versículo 21. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Por que a família terrena de Jesus dizia que ele estava fora de si? ¿Por qué la familia terrena del Señor decía que estaba fuera de sí? O verso 20 diz que havia tanta multidão em torno deles, que nem podiam comer. El versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Então, a família terrena de Jesus Entonces la familia terrena de Jesús pensou da seguinte maneira: pensó, sí, eles devem estar tendo algum problema mental. debe estar con algún problema mental. Ele não está dando seguro nessas situações. Él no está seguro en esa situación. Então, o que eles fizeram? Entonces, ¿qué hicieron? Vamos prendê-lo. A palavra aí é restringi-lo. Decidieron prenderle. Y la palabra aquí significa restringir. Final do verso 21. Al final del versículo 21. Eles saíram para isso. Y salieron con ese propósito. Antes deles chegarem no lugar onde Jesus estava, Antes de llegar al lugar en que Jesús estaba, olha o verso 22. ve el versículo 22. Os escribas que desceram de Jerusalém
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, Por que Marcos registra os escribas de Jerusalém? ¿por qué registra Marcos los escribas de Jerusalén? Porque eles vieram do centro da religião. Porque vinieron del centro de la religión. Digamos, eram os mais puros na interpretação da lei, O sea, eran como si fueran los más puros en la interpretación de la ley, na sua própria interpretação. en su propia interpretación. Então vieram escribas de Jerusalém e diziam: Entonces vinieron los escribas de Jerusalén y decían ele está possesso de Belzebu e pelo maioral dos demônios ele expele demônios. que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Você está vendo a pressão sobre o Senhor Jesus? Usted ve la presión sobre el Señor Jesús. Sua família quase que diz: ele está meio louco. Es como si la familia dijera, mira, creo que está medio loco. E os escribas dos fariseus diziam: ele está possesso de Belzebu. Por otro lado, los escribas y fariseos decían que él tenía Belzebú. Mas quão manso é esse servo. Pero cuán manso ese es el Ele siervo. chegou ao lugar para onde ele foi, Entonces llegó al lugar a donde iba, a casa de Pedro. a la casa de Pedro. Ele foi para a casa. Fue para su casa. Verso 31. Versículo 31. Chegaram sua mãe e os seus irmãos, Vinieron después sus hermanos y su e madre, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. y quedándose afuera enviaron a llamarle. Você está vendo de novo uma expressão de autoritarismo? Ven una expresión de autoridad, una vez más, de autoritarismo. Jesus está lá na casa de Pedro. El Señor Jesús está en la casa de Pedro. Está pregando, ensinando. Está predicando, Aquelas enseñando. pessoas estão ao redor dele. Y las personas están a su alrededor. A mãe dele e os seus irmãos chegam La madre de Jesús y sus hermanos llegan. e nem mesmo entram na Y casa. ni siquiera entran en la Eles casa, mandam chamá-lo, pero lo llaman. como que expressando uma autoridade sobre ele. Como si expresando autoridad sobre él. O que ele faz? ¿Y qué hace él? Ele não vai atendê-los. Él no los atiende. Ele continua exercendo o seu serviço. Él continúa su servicio. Mas o que mais? ¿Qué más? Quando dizem a ele que sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Y cuando la gente que estaba con él le dijeron que tu madre y tus hermanos están afuera, verso 33, en el versículo ele 33, lhes respondeu: él les respondió, quem é minha mãe e meus irmãos? ¿quién es mi madre y mis hermanos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor. Y mirando a los que estaban sentados alrededor. Aí está a mirada do Senhor mais uma vez, Una vez más vemos la mirada del Señor aquí. olhando todos que estavam ao redor. Mirando a todos los que estaban alrededor. Ou seja, sua família não o entendia. O sea, su familia no lo comprendía. Os escribas, os fariseus achavam que ele estava endemoninhado. Los escribas y fariseos creían que él tenía demonio, Os representantes da religião, que eran los representantes de la que religión, deveriam ser os adoradores de Deus, que deberían ser los adoradores de Dios, diziam que ele tem demônio. decían que él tenía demonio. Sua família não o entendia. Su familia, por su lado, tampoco lo entendía. O que ele faz? ¿Qué hizo él? Preste atenção. Preste atención. Aqui nós terminamos. Aquí terminaremos. Ele volta os seus olhos para um remanescente. Él mira a un remanescente. Deixa os religiosos. Deja a los religiosos. Sua família não o entendia. Su familia tampoco lo entendía. Então ele volta os olhos para um pequeno remanescente. Entonces, vuelve su mirada para un pequeño grupo. Quem, ou, verso 34, eis minha mãe e meus irmãos. Entonces, la segunda parte del versículo 34 dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Senhor Jesus volta os seus olhos para um pequeno remanescente. El Señor Jesús se ocupa con este pequeño remanescente, Por este quê? pequeño grupo. Por quê? Porque eles não diziam que ele tinha demônio. Porque decían que tenía demonio. Eles não queriam restringi-lo. Ellos no querían restringir el Señor, Eles estavam aos seus pés pero estaban a sus pies e queriam receber a sua y palavra. querían recibir su palabra. Para isso é que eu vim. Para eso he venido. Graças ao Senhor, amados irmãos. Gracias a Dios, amados. Assim o Senhor tem trabalhado em nós também nesses dias. Así también el Señor ha trabajado en nosotros esos días. O que a tradição tem falado? ¿Qué dice la tradición? O que essas tantas obras que existem por aí têm falado? ¿Qué dicen todas esas obras que existen O por que ahí? os judaizantes têm falado? ¿Qué están diciendo los judaizantes? Como a igreja tem sofrido essas coisas? ¿Cómo la iglesia está sufriendo esas Mas cosas? qual é a atitude de Jesus? Pero ¿cuál es la actitud de Jesús? Ainda não é a hora. Él dice, aún no ha llegado mi hora.
Ainda não é a hora de Jesus julgar os judaizantes. Ainda no ha llegado a hora de Jesús juzgar los judaizantes. Ainda não é a hora dele julgar todas essas obras. Aún no es la hora de Jesús juzgar todas esas obras. Virá a hora Pero vendrá esa hora em que cada responderá diante dele. en que cada uno responderá delante de él. Mas no presente momento atual, o que ele está fazendo? Pero en el presente momento, ¿qué hace él? O que Jesus está fazendo? ¿Qué está haciendo Jesús? Voltando seus olhos para pequeno remanescente. Él mira un pequeño grupo E remanescente. o que ele está buscando? ¿Y qué busca? Aqueles que o querem, Aquellos que le que desean, querem ouvir suas palavras, que quieren oír sus e palabras, que querem fazer a vontade do seu Pai. que quieren hacer la voluntad de su Padre. Esses são os que ele está buscando nesses dias. Son a esos que él está buscando estos Amados días. irmãos, que haja uma oração nos nossos corações. Queridos hermanos, que haya una oración en nuestro corazón. Senhor, Señor, eu quero estar entre eles. quiero estar entre ellos, Esse remanescente fiel, ese remanescente fiel, que deseja apenas a Ti, que desea solamente a ti, que Te conhece, que te conoce, que quer receber Tuas palavras, que quiere recibir tus palabras, que jejua e ora, que ayuna y ora, para que o noivo esteja presente. para que el esposo se haga Que presente, nós sejamos estes, amados que irmãos. seamos estos, amados hermanos. Então nós teremos verdadeiro maranata no nosso coração, Entonces habrá un maranata verdadero en nuestro corazón até que Jesus volte. hasta que vuelva el Señor. Isso é o que nos guardará. Es eso lo que nos guardará, Fazer a sua vontade. hacer su voluntad, Contra a tradição dos anciãos. contra la tradición de los ancianos, Contra o ensino dos judaizantes. contra la enseñanza de los Se judaizantes, necessário, contra nossas próprias famílias terrenas, y si es necesario contra nuestras propias familias terrenas, que podem querer nos restringir. que posiblemente quieran nos restringir. Que o Senhor nos ajuste em nossos afetos. Que el Señor nos ajuste en nuestros Que afectos, nossos afetos por Ele possam ser maiores que nossos afetos naturais. que nuestros afectos por Él sean mayores que los afectos naturales. Vamos terminar aqui e vamos orar. Vamos a terminar aquí y orar. Gracias, Señor, por tu palabra. La sometemos a ti, sometemos nuestro corazón. Pedimos que esa semiente sea cuidada y regada por ti, por tu Espíritu, y que produzca fruto para la gloria de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.